Não me deixa pateta. Teu nome? Márcio. Márcio, valendo 20 meticais. Qual é o nome que se dá à pessoa que vende jornais? Vamos lá ver. Como assim? Jornais? Agiota. Outra pergunta. Qual é o meio de transporte que não vai para frente e nem para trás? Meio de transporte não vai pra frente, nem pra trás. Sim. Eu? Não sei. Meu Deus, desculpa. Uma hora tem quantos segundos? E serviço. Tem 60. Uma hora. Sim. Existir uma esperança. Um minuto tem quantos segundos? 1 minuto. Não me deixa pateta. Ah, quando há problema.